Boa noite, meu nome é Júlia Borges, eu sou cofundadora do Instituto Cresce. Eu tenho uma vasta experiência acadêmica na área ambiental e de planejamento do território, e eu vou falar um pouco sobre a minha atuação no Subcomitê de Bacia Hidrográfica e o que está acontecendo atualmente no Subcomitê de Bacia Hidrográfica. Eu resido e moro aqui na região há bastante tempo, há cerca de 8 anos, mais ou menos. E eu trabalhei no plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e da Estação Ecológica de Fechos. Essas duas regiões são regiões representativas e importantes para a região do Sinclinal Moeda, né, que é a Serra da Moeda, que é esse altiplano que inclui o Vale do Sol, o Jardim Canadá e alguns outros lugares, Miguelão, né, que estão nesse altiplano aqui da Serra da Moeda. E também o quadrilátero aquífero, que também é conhecido como quadrilátero ferrífero. Nós estamos localizados, então, nessa região que tem similaridade ambiental com essas áreas, com esses topos de morro dessas montanhas do quadrilátero, que então tem a Serra do Curral, a Serra de Caeté, a Serra do Caraço, a Serra de Gandarela, a Serra de Ouro Branco, né, um pedacinho da Serra de Ouro Preto, a Serra da Moeda, né? Então, formando um quadrado no território de topos de morro que tem essas mesmas características dessa região onde eu estou. E aqui nessa região a gente tem a ocorrência da canga ferruginosa, né? E essa ocorrência é muito especial para essa região porque ela favorece o abastecimento de água e favorece a infiltração de água, né? Favorece a segurança hídrica de muitas áreas adjacentes aqui, por causa dessa capacidade desses topos de morro com canga terem a capacidade de infiltrar a água no solo de maneira mais fluida e também abastecer os lençóis freáticos regionais, né? Por isso. Então, e aí aqui na região a gente vive um conflito de interesses, porque a gente tem, além da ocupação urbana, a gente também tem a presença das mineradoras e a gente também tem vários descuidos que ocorrem no território, como, por exemplo, o lançamento de esgoto em água que era considerada como classe especial, né? E isso ocorre em vários pontos da bacia hidrográfica. E a gente teve também, atualmente, uma situação de rompimento de barragens, que, para além dessa bacia que a gente está presente, que é na bacia do Rio das Velhas, a gente tem também as bacias adjacentes, que seria a bacia do Rio Doce e a bacia do Paraupeba, já bem impactada com esses rompimentos, né? E a gente tem também uma situação de potencial rompimento de barragem. E essa situação ela está acontecendo na nossa bacia aqui dentro do quadrilátero, principalmente na região de Macacos, que é o distrito de São Sebastião das Águas Claras. E também a gente tem uma situação de ocupação urbana, enfim, é uma série de situações que corroboram para um descuido e uma ameaça à segurança hídrica das pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí a gente precisa de entender os sistemas ambientais que é baseado, todos os sistemas, o sistema ambiental ele é baseado na teoria de Gaia, que é a teoria do James Lovelock, que afirma que a Terra é um ser vivo, né? Ela funciona como um ser que respira, né? E as águas e as marés, enfim. Então, a teoria de Gaia é bem abrangente, não é disso que eu vou falar,
Porém, trazendo isso para o micro, a gente tem que pensar que a gente precisa cuidar dessa água que circula no nosso território onde a gente vive, para a gente garantir o abastecimento de água. E aí, para isso, eu preciso cuidar cada um dos cidadãos, cada uma das pessoas precisa cuidar que a água de onde vem a sua água, ela precisa ser cuidada e também o ecossistema que envolve essa água. Então, precisa garantir que os rios tenham boa quantidade e boa qualidade hídrica, né? E também pensar em quais são os elementos que estão impactando diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade de água, que é garantia da nossa vida, né? Então, a gente precisa pensar aí como que cada um pode contribuir de alguma maneira para garantir isso. Isso é fundamental. E eu acredito que se você procurar saber e entender de onde que vem a água que sai na sua torneira e procurar entender realmente assim, de onde que ela vem, qual que é a nascente que sai aquela água, porque a água não sai do tubo do cano, né? Ela sai de algum lugar. E entender dentro daquela bacia hidrográfica como é que a gente está, como é que está a situação dessa água. E aí, por isso eu estou gravando esse vídeo, porque atualmente, eu sou coordenadora do subcomitê de bacias Águas da Moeda, que cuida aqui dessa subbacia, que é contribuinte do Rio das Velhas, né? E aqui a gente tem essa situação de conflito de interesse entre expansão urbana e mineração e unidades de conservação. A gente tem esses três elementos se destacando na paisagem, né? E a gente precisa pensar coletivamente como que nós vamos caminhar com essas decisões sobre o território, para a gente entender se coletivamente é possível da gente fazer maiores expansões urbanas nesse território, ou se a gente vai fazer maiores explorações minerárias no território, ou se nós vamos criar novas unidades de conservação para garantir o abastecimento público de água, né? Então, como representante então do subcomitê de bacias hidrográficas, eu gostaria de dizer que a gente tem feito um trabalho de educação ambiental importante na região, que são alguns projetos, né, que é um projeto de identificação e mapeamento de nascentes e de áreas de impacto degradadas, né, para a gente poder, e esse projeto contemplou o plano de ação, né, e também a gente fez um outro projeto que chama Por Aqui Passa um Rio, e esse projeto ele busca envolver as pessoas que estão na bacia hidrográfica para poder elas mesmas fazerem naquela bacia onde elas vivem, naquele ambiente que gera água, de onde elas vivem, seja monitorado. Então, foi uma equipe e envolveu os cidadãos daquela região para poder monitorar a água que tinha ali. E as pessoas a gente vai ter uma devolutiva desse projeto agora, e a ideia é que as pessoas passem a tomar uma autorresponsabilidade, né, sobre essa condição primordial da vida. Então, a ideia é que realmente esses projetos eles tragam empoderamento e caminhos para a gente poder trabalhar a água. Tem também um outro projeto do Subcomitê de Bacia Hidrográfica, que é o projeto Fechos Eu Cuido, que ele surge a partir do movimento Fechos Eu Cuido, que é um projeto de apoio à expansão da Estação Ecológica de Fechos, né, que é uma área que abastece milhares de pessoas da região centro-sul de Belo Horizonte. Né? Essa água de Fechos, ela garante o abastecimento de água dessas pessoas.
Então, nós precisamos pensar estratégias para melhorar essa participação das pessoas nesse tipo de iniciativa e fazer com que as pessoas cuidem mais dessa água, de onde vem a água que sai da torneira, né? Assim, de onde vem a água que sai da minha torneira? Essa é a grande questão e a resposta dessa questão ela indica para onde que as pessoas devem cuidar e o que elas devem procurar saber. E além disso, né, em Belo Horizonte a gente teve então essa calamidade atual que aconteceu nos últimos dias aí da chuva, que destruiu a cidade. Então, como solução também para isso, eu indico que as pessoas procurem alternativas de cuidar dessa água, né, que os rios eles foram aprisionados, né, em tubos e como eu disse já essa água a gente está num ecossistema e esse ecossistema ele precisa de ter um respiro, ele precisa de ter melhor permeabilização, ele precisa de ter mais mata ciliar, ele precisa de alguns cuidados mínimos, né, eu diria máximo, mas alguns cuidados para que essa bacia hidrográfica urbana ela tem uma qualidade ambiental suficiente para ela sobreviver de uma maneira mais sustentável. Então, buscar ações de urbanismo que favoreçam essa adaptação da população sobre a água que passa por baixo da cidade, né? Então, assim, a lógica que a gente precisa entender é que a gente precisa entender o rio e viver com o rio, não ao contrário, o rio tem que viver com a gente. O rio já estava lá e ele vai continuar lá. O que pode acontecer dos rios é, né, destruir a cidade e destruir, né, o ecossistema que não tá suportando a forma como ele está e principalmente com os avanços aí de algumas ocorrências ambientais mais catastróficas, né, que a gente está vivendo aí. Então, nós precisamos pensar, então, como que nós vamos proteger esse curso d'água e fazer com que a gente possa conviver melhor com ele. Tá bom? Acho que eu queria trazer essa mensagem e falando um pouquinho, então, dos projetos do Subcomitê de Bacia Hidrográfica e da minha participação no Instituto Cresce, que é uma ONG que trabalha, né, uma organização da sociedade civil que trabalha já há algum tempo na proteção desses elementos, né, da natureza que são aí fundamentais para garantir a vida e a sobrevivência da vida aqui nesse território. Obrigada, boa noite.